TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV com muita notícia para você. E lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua denúncia. Conta pra gente como está a sua cidade, como está o seu bairro. Os nossos canais já estão aí na tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail. E tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco. DDD 24 99248 3167. Então, se você flagrou alguma coisa, fez um vídeo, fez uma foto, manda pra gente. E é claro, conta pra gente como está a sua cidade, o seu bairro, a sua rua, iluminação pública, capina, está tudo em dia? Conta pra gente. E hoje em Petrópolis amanheceu bonito, tinha umas nuvens ali, um pouquinho de ruço tampando ali o nascer do sol, mas fato é que o sol estava já dando o ar da graça na cidade imperial. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 31 de julho. Você acompanha que consumidores podem renegociar dívidas bancárias até o dia 31 de agosto pelo Desenrola. Você acompanha também que bombeiros alertam motociclistas para o uso correto do capacete. Prefeitura de Petrópolis realiza a terceira etapa da vacinação antirrábica. Nova Friburgo recebe evento Movimenta Sebrae até o dia 2 de agosto. E mais... os destaques da agenda cultural para o seu fim de semana, você acompanha a partir de agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa essa edição vendo os destaques do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro e também edição do fim de semana. E a gente vai direto para a nossa primeira página. Lá na linha vermelha, carro do ministro dos Esportes em vaga de deficiente é péssimo exemplo ao cidadão. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Temos ainda, Justiça impede que Petrobras use briga de Trump e Lula para reduzir disputa na venda de combustíveis. Rede Sol Fuel Distribuidora continuará a receber fornecimento de combustível da estatal brasileira. Está lá na página 5 no Correio Bastidores. Temos ainda, PL faz do União Progressista cabeça ou rabo de peixe? Página 4, assinado pelo Thales Faria. E outro destaque, hoje o PL iria eleger muitos senadores e governadores, destaque da página 6. E no centro da nossa página, Tatiana Costa empossada no colegiado do TRE do Rio de Janeiro. Essa é mais uma notícia da nossa primeira página. Agora a gente vai direto lá para a nossa página 11, ver o que é destaque por lá. Lá no Petropolitano, Prefeitura de Petrópolis firma contrato de 22,8 milhões de reais para iluminação pública. Documento prevê manutenção e modernização da rede durante 12 meses. Pois é, esse contrato foi feito para manutenção, gestão operacional e modernização da iluminação pública no município. O acordo, assinado com a empresa Smart City 5, eficientização energética e vídeo monitoramento,
tem vigência inicial de 12 meses e foi disponibilizado no portal da Transparência. Entre os serviços previstos estão a manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação, substituição, instalação de luminárias, refletores e componentes, intervenções em postes, braços, redes elétricas. Fato é, gente, que realmente muitos petropolitanos estavam reclamando da falta de iluminação pública em determinadas áreas, nas suas ruas, né? Pois é, e aí vem esse contrato que prevê, porque segurança, gente, iluminação pública é segurança. Iluminação pública é segurança para a população de Petrópolis. Então tá aí nessa reportagem, a gente ainda vê os valores, a gente vê as metas operacionais que estão previstas. Por exemplo, atendimento de ocorrência em até 48 horas para pontos apagados em dias úteis e em até 24 horas para grandes vias e áreas concentradas estratégicas para a segurança pública. Cada intervenção deverá contar com identificação georreferenciada, registros fotográficos antes e depois da execução. Enfim, ali no portal da Transparência fala sobre uma série de medidas, né? Vamos aqui para as petropolitanas, porque fala que a Câmara de Petrópolis altera a composição de 4 comissões. Vamos lá para a nossa página 21, ver o que é destaque por lá? Porque a principal reportagem de lá fala que Nova Friburgo terá que adequar fornecimento de alimento. Casa de Acolhimento Vila Sorriso atende crianças e adolescentes no município. É o Ministério Público que obteve uma decisão judicial que obriga a Prefeitura de Petrópolis a regularizar o fornecimento de alimentos à Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso, unidade que atende crianças e adolescentes em situação de acolhimento. A sentença confirma uma tutela de urgência concedida anteriormente e estabelece multa diária de R$ 1.000 em caso de descumprimento. E aqui no Correio Serrano, Águas de Nova Friburgo leva hidratação ao Festival de Inverno. Mas a gente tem bastante reportagem em vídeo para trazer para vocês e a gente começa falando sobre vagas de qualificação. Pois é, quem está em busca de qualificação profissional agora tem uma nova oportunidade. A Firjan Senai está com quase 1.000 vagas de graça abertas para cursos de qualificação profissional em diversas unidades do estado do Rio. As aulas começam agora em agosto e há oportunidades em áreas como tecnologia, indústria, construção civil, automotiva e audiovisual. Vamos ver essa reportagem que a gente traz para você agora. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, o contribuinte pode fazer adesão pela internet, acessando a página do programa no site do município e informando a inscrição imobiliária, no caso do IPTU, ou o Código de Inscrição Municipal para dívidas de ISS. Também é possível realizar o atendimento presencial na Secretaria de Fazenda, na Avenida Queller, número 260, no centro, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. O programa garante desconto de 100% em juros e multas para pagamento à vista, benefício que também vale para o parcelamento no cartão de crédito, respeitadas as condições das operadoras. O pagamento no cartão pode ser feito em até 12 vezes pela internet ou em até 24 vezes na Secretaria de Fazenda. Quem optar pelo parcelamento tradicional também tem descontos progressivos. São 90% de redução em juros e multas para pagamento em até 6 parcelas, Problema técnico nessa reportagem, já a gente volta com ela, mas a gente vai falar o seguinte, gente. Essa semana a gente falou sobre a ligação Bing em Quitandinha que está atrasada. Agora a gente vai trazer outras novidades sobre essa questão, porque olha só, a Polícia Rodoviária Federal informou que já autorizou a implantação dos testes dessa ligação provisória entre os bairros Bing e Quitandinha. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal afirmou também que, do ponto de vista deles, da corporação, a ligação pode ser iniciada a qualquer momento.
Segundo a PRF, o aval foi concedido durante uma reunião realizada no dia 25 de fevereiro desse ano, que reuniu representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Prefeitura e Ministério Público Federal e também da concessionária Elovias e outros órgãos envolvidos nesse projeto. Vamos conferir. A autorização da Polícia Rodoviária Federal prevê que a ligação funcione inicialmente por 90 dias, período considerado suficiente para avaliar na prática o impacto da operação sobre a segurança viária e a fluidez do trânsito. Entretanto, mais de 5 meses após o prazo anunciado pelo então ministro dos Transportes Renan Filho e pelo prefeito Ingo Rames, a ligação provisória continua sem sair do papel. A corporação explicou que quando o projeto foi apresentado há alguns anos, a proposta era implantar a ligação de forma definitiva. Na ocasião, a PRF manifestou uma posição contrária, apontando riscos potenciais relacionados à segurança dos usuários da BR-040. Entre as preocupações estavam a reversão de veículos dentro do túnel, a travessia de pedestres nas proximidades da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, o acesso de veículos à rodovia pela saída do Parque São Vicente. Entretanto, segundo a instituição, todos esses riscos eram teóricos, já que a ligação nunca chegou a operar. Foi justamente para verificar se essas situações realmente aconteceriam que a PRF concordou com a implantação experimental da ligação. Anteriormente, a PRF afirmou que após a reunião de fevereiro, não recebeu qualquer comunicação do Ministério dos Transportes, da NTT ou da concessionária Elovias sobre o prosseguimento da operação. Ainda de acordo com a corporação, caberia à NTT definir juntamente com a concessionária responsável pela BR-040 a forma de implantação da ligação provisória com o apoio da Prefeitura de Petrópolis. Pois é, gente, e olha só, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que, no momento, aguarda uma manifestação definitiva do Ministério Público Federal em Petrópolis, que também acompanha a demanda e promoveu reuniões públicas sobre esse tema. Assim, a medida ainda não foi implementada em razão da necessidade de conclusão dessas tratativas com os órgãos envolvidos, especialmente quanto ao posicionamento final do Ministério Público Federal. Gente, mas o que o Ministério Público Federal tem a ver com isso, né? Que é tão importante. O Ministério Público Federal é um órgão importantíssimo, mas eu não entendo por que essa ligação Bingen-Quitandinha teria que passar por eles. A Prefeitura de Petrópolis e o Ministério do Transportes não responderam até o momento os nossos questionamentos, quando na verdade deveriam ser eles, né? Prefeitura de Petrópolis, Transportes, Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Elovias, né? Esses órgãos é que são fundamentais para a tratativa dessa ligação, né? A gente sabe da importância, super importância do Ministério Público Federal, mas depender deles para que essa ligação aconteça, não vejo muito motivo. Mas vamos dar prosseguimento aqui às nossas reportagens, porque olha só, gente, a Petrobras informou que a produção total de petróleo e gás alcançou a marca recorde de 3,34 milhões de barris de petróleo equivalente por dia no segundo trimestre de 2026. O valor registrado no período é 14% acima do mesmo trimestre do ano passado e 3,4% acima do primeiro trimestre deste ano. Vamos conferir. De acordo com a Petrobras, o desempenho resulta da melhoria na eficiência dos navios plataforma no campo de Jubarte, Campo de Mero e nos campos de Búzios. A empresa informou ainda que 10 novos poços produtores entraram em operação no trimestre avaliado, sendo 4 na Bacia de Campos e 6 na Bacia de Santos. No mesmo período, o fator de utilização das refinarias chegou a 101,2%. A empresa destaca que, diante do cenário de guerra no Oriente Médio e a oscilação do valor do petróleo global, a maior utilização do parque de refino tem sido fundamental para ampliar a oferta de derivados no mercado nacional. As vendas no mercado interno também tiveram destaque e mantiveram-se em patamar semelhante ao do primeiro trimestre, já que o aumento da comercialização de diesel e GLP compensou a retração do consumo de demais produtos.
Pois é, gente, tá aí. Agora, a gente fala o seguinte: o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aprovou a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o período de 2024 a 2034. Uma portaria publicada na quarta-feira estabelece diretrizes para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no país ao longo da próxima década. Segundo a norma, o documento será o principal instrumento de planejamento estratégico do Ministério para a formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, programas, projetos e ações voltadas ao setor de tecnologia e inovação. Um dos desdobramentos da nova estratégia será a elaboração do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação para o período de 2027 a 2031. O plano deverá detalhar em 120 dias iniciativas, metas e ações práticas para o setor. Para conduzir esse processo, a portaria instituiu o grupo de trabalho para coordenar a elaboração no plano. O colegiado será coordenado pela Secretaria Executiva do Ministério e vai contar com a distribuição de especialistas e representantes com experiência em áreas relacionadas à política científica e tecnológica. Entre as atribuições do grupo estão definir a metodologia e o cronograma de elaboração do plano, promover a articulação entre unidades do Ministério e demais membros do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de consolidar contribuições técnicas e aprovar a proposta final a ser encaminhada à Ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais notícia para você. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Voltamos. E o Corpo de Bombeiros do Rio faz um alerta aos motociclistas sobre a importância do uso correto dos equipamentos de segurança. A corporação chama atenção principalmente para o capacete fechado, que oferece mais proteção em caso de acidente. Os números mostram o tamanho do desafio enfrentado pelas equipes de resgate. Entre 1º de janeiro e 26 de julho deste ano, o Corpo de Bombeiros foi acionado para 21.657 colisões envolvendo motocicletas em todo o estado. Desse total, mais de 16 mil foram batidas entre motos e carros. Olha bem para esses dois capacetes aqui. O aberto, que a galera adora usar porque é mais barato e também por conta do nosso calor. E o capacete fechado. A diferença entre eles, na verdade, é entre você voltar para casa com segurança ou parar dentro de um centro de trauma no hospital. Além das colisões, as equipes dos bombeiros também atenderam mais de 10 mil quedas de motocicletas e quase 1.900 atropelamentos causados por motos. Houve ainda ocorrências envolvendo caminhões, ônibus, bicicletas, postes, muros, trens, VLT e outros obstáculos. A ciência comprova. Quase metade, ou seja, 45% dos impactos em acidentes de moto acontecem exatamente aqui, na área do rosto e na área do queixo. Usar um capacete aberto significa que você tem quase 50% de chance de bater com a cara direto no asfalto se você cair. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse é um dos principais motivos para a recomendação do capacete fechado. O modelo possui uma estrutura frontal capaz de absorver parte da energia do impacto, reduzindo o risco de lesões graves na face. Já o capacete fechado tem essa barra aqui, ó. Ela absorve a pancada e protege os ossos do seu rosto. E tem um detalhe que pouca gente fala. Se você deslizar no asfalto ao cair, o capacete fechado escorrega de maneira bem lisa. Já o aberto pode acabar agarrando no chão e o risco de você ter uma lesão no pescoço é muito alto. A orientação dos bombeiros vai além da escolha do capacete. A corporação reforça que o equipamento precisa ter certificação do Inmetro, estar em bom estado de conservação e ser utilizado com a jugular corretamente afivelada. Também é fundamental respeitar os limites de velocidade, a sinalização e as condições da via, adotando sempre uma condução defensiva. Esqueça de utilizar os capacetes com certificação do Inmetro e lembre-se de afivelar bem o capacete ao utilizar. Os dados do Corpo de Bombeiros mostram que os motociclistas estão entre as principais vítimas dos acidentes de trânsito atendidos pela corporação. As motos representam cerca de 74,4% de todas as ocorrências. E quando a prevenção não é suficiente, são os bombeiros que realizam o primeiro atendimento, a estabilização das vítimas e o resgate especializado até o encaminhamento para as unidades de saúde. Escolha o capacete fechado, valorize a sua vida, rode com segurança e conte com a gente. Tamo junto! Olá, e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no futebol, no vôlei e no tênis. Começamos a nossa edição falando de Campeonato Brasileiro, e até o momento da gravação não tem ninguém muito feliz aqui no Rio de Janeiro. Isso porque Fluminense e Flamengo empataram na rodada e ainda não temos um vencedor carioca. O empate do Flamengo foi um pouco melhor. O rubro-negro saiu atrás do placar contra o Internacional, jogando em Porto Alegre, e viu um raríssimo, ótimo jogo do adversário, colocando dificuldades para pontuar. Mas mesmo assim, a parte técnica conseguiu prevalecer e Samuel Lino conseguiu empatar o jogo na etapa final.
Com o resultado, o Flamengo se mantém em segundo com 39 pontos, 8 a menos que o Palmeiras. Toledo, a gente tem que destacar aqui que o ponto principal desse jogo foi a surpresa do Internacional, porque se a gente vê a posição dos dois times na tabela e principalmente a maneira como essas equipes estavam jogando antes e depois da Copa do Mundo, o Flamengo era amplamente favorito. Mas ainda assim o Internacional conseguiu ter uma virada de chave naquela partida e colocou muita dificuldade para o rubro-negro. Exatamente, o Internacional fez uma ótima partida defensivamente, acabou que tomou o gol do Samuel Lino, acho que também era um lance que não tinha muito o que fazer, foi bola aquele caso, aquele né? Gol que era para ser. Era para ser porque o Flamengo estava pressionando e uma hora acabou que a defesa ia ser furada. Foi num gol que, claro, contou com muita sorte, mas mais uma participação muito importante do Samuel Lino no Flamengo, principalmente nessa retomada pós-Copa, né, que ele mudou um pouquinho de posição, caindo um pouquinho mais pro meio agora. Exatamente, Toledo. Eu acho que o Flamengo, com o Leonardo Jardim, ele tem as suas questões, ele tem principalmente seus problemas. Eu acho que é um Flamengo que está muito menos seguro do que esteve no ano passado, porém, uma coisa que o Leonardo Jardim está conseguindo fazer, sem dúvida nenhuma, é potencializar o futebol do Samuel Lino, que saiu de ser aquele jogador que conseguia fazer muita coisa e não ser decisivo, para um jogador que agora verdadeiramente está sendo muito importante para esse time. Exato, dá para ver que é um time com algumas ideias, que tem uma margem também de evolução muito grande, principalmente, claro, pelo elenco que tem, né? Tu olha pro time do Flamengo, tu pensa, cara, esse time poderia estar jogando mais. E é claro, esse time ainda tem muito a evoluir ainda está retomando o ritmo pós-Copa, né? Exatamente, Toledo. E a gente destaca ainda que tem muitos jogadores que podem estar sendo negociados, alguns jogadores que estavam no elenco que não estão mais. Então, assim, são algumas situações que podem pesar nesse momento, principalmente de transição. Justamente essa transição Além das lesões, das férias, agora, férias da Copa, para esse período pós. Então, assim, muita coisa ainda pode acontecer nesse time do Flamengo. Eu acho que o principal ponto é que, justamente, alguns jogadores muito importantes, como o Plata vinha sendo, não estão disponíveis nesse momento e pode ser que saiam. Também, Paquetá não está disponível também. Então, assim, são uma série de jogadores, uma série de coisas que estão fazendo esse time não jogar tão bem e está fazendo até que parte da torcida rubro-negra esteja questionando o trabalho do Leonardo Jardim. Mas eu acho que é muito aquela cultura do futebol brasileiro nesse momento, porque assim, sim, o momento do Flamengo não é muito bom, mas tem toda essa questão de entender que nenhum time está jogando muito bem. Eu acho que com exceção do Palmeiras, que voltou jogando muito bem, eu acho que não tem nenhum time com força total ainda nesse momento pós-Copa. Perfeito. Só para finalizar esse assunto do Flamengo, tem que destacar também que, mais uma vez, o Flamengo teve o lance do semiautomático na partida. Muito azar, né? Porque parece que só com o Flamengo aconteceram 2 vezes, né? E assim, foram 4 pontos que deixou de ganhar agora com a chegada muito importante do semiautomático. E é claro, é muito bom ter esse como é que se fala? Esse instrumento, né? Que é muito importante. Essa certeza. Exatamente, essa certeza que deixa, claro, o futebol muito mais justo. Exatamente, Toledo. E agora, só de fato, pra gente, já finalizando o assunto de Flamengo, a gente tá falando aqui do vice-líder e a gente também tem que falar do líder, principalmente porque se a gente teve esse ponto muito positivo da arbitragem do semiautomático no jogo do Flamengo, a gente teve muita polêmica no jogo do Palmeiras, que venceu de 4-0 a vitória, uma partida muito importante justamente para esse time do Palmeiras, para conseguir aumentar essa distância para o Flamengo, mas que a gente teve um lance que, para mim, é um erro crasso a não expulsão do Maurício, porque ele dá uma cotovelada e ele faz todos os movimentos que falam um gatilho, todo aquele movimento justamente para acertar o jogador do Vitória e ele acabou não sendo expulso. E depois 2 outros jogadores do Vitória foram expulsos de maneira justa na minha visão, mas o problema principal para mim é justamente a não expulsão do Maurício. Eu fico um pouco na dúvida com o carrinho que levou o jogador do Vitória a ser expulso, né? O carrinho no John Aires. Acaba que ele pega na bola também, mas eu senti que ele foi muito forte no lance também. E pega a sola na cara. Exato, ele pega na bola também, mas eu acho que ele pega mais na bola por sorte, porque ele foi muito forte no lance. Aí depois o Luan Cândido é expulso por uma bobeira enorme, não pode acontecer. Exatamente, fez aquele gesto de roubo, fez assim, isso é a regra do futebol, você não pode fazer isso. Então, a primeira expulsão ainda pode ser questionado, pode ter toda essa questão da interpretação. A segunda, vamos ser muito sinceros, foi burrice. Não, com certeza. Afinal,
tá na regra, como você mesmo disse, e o time já estava prejudicado. Ele foi lá e enterrou ainda mais, né? Exatamente. E com essa distância, agora o Flamengo tem 39 pontos, o Palmeiras tem 47, 8 pontos de distância, porém o Flamengo ainda tem um jogo a menos, então essa distância pode ser um pouco reduzida. Ainda é muito longe um time do outro, mas ainda assim pode ser um pouquinho menor. Exato. E no lado do tricolor do Rio de Janeiro, a situação é um pouco mais complicada. Isso porque mesmo tendo um jogo contra o Bahia, que é um adversário mais qualificado que o Internacional, o time carioca só conseguiu um ponto dentro de casa jogando no Maracanã. O Fluminense deu um total de 25 chutes na partida, porém a noite foi do goleiro Ronaldo, que fez 10 defesas e garantiu esse empate em 0-0. Com o resultado, o tricolor carioca fica em quarto com 34 pontos. Eu acho que, por um lado, né, a gente teve o jogo do Flamengo que, na minha opinião, o Flamengo não deixou de conquistar 2 pontos. Conquistou um ponto, dá aquele sentimento de conquistou um ponto na raça. Por um outro lado, o Fluminense dá aquele sentimento de que perdeu 2 pontos, né? Exatamente, Toledo. Jogando dentro de casa, com toda a torcida apoiando, o time vacilou, né? Isso a gente tem que destacar. Não pode tirar o mérito do goleiro Ronaldo, o goleiro do Bahia, que fez uma partida absurda. A gente sempre traz esse destaque lá no SofaScore, aquela plataforma que traz as notinhas dos jogadores. Conseguiu um 10, então assim, a gente tem que levar isso em conta. Porém, ainda assim, o Fluminense tinha quase que a obrigação de conseguir esses pontos dentro de casa, porque a gente sabe que campeonato que dá certo é o time jogando bem em casa e conseguindo justamente conquistar os pontos fora. Mas o dentro de casa, sem dúvida nenhuma, mais importante. Perfeito. É aquele... No Campeonato Brasileiro, no geral, os times mais fortes, mais qualificados, têm meio que essa obrigação de fazer os pontos em casa, né? São, na maioria das vezes, né, sempre os favoritos. Tem que conquistar aqueles pontos em casa, que na teoria vão ser mais fáceis, para depois chegar nos jogos que vão ser fora, saber que vai ser mais difícil e um pouquinho mais tranquilo. Exatamente, Toledo. E a gente pode destacar, inclusive, o peso de não conseguir essa vitória, porque o Flamengo está em segundo lugar com 39 pontos, é claro, tem um jogo a menos, mas a situação real atual é que tem 39 pontos, e o Fluminense poderia estar com 36, apenas 3 pontos de diferença, porém a distância ainda não é tão grande, mas ainda assim poderia ser ainda menor. Então, para um time que tem expectativas grandes, como o Fluminense sempre essa temporada, principalmente com as contratações, o time não pode vacilar, não pode justamente perder esses pontos jogando dentro do Maracanã, jogando com o apoio da torcida. Torcida que, inclusive, eu acho que está sofrendo um pouquinho daquele imediatismo justamente que a gente comentou da torcida do Flamengo, porque o Hulk saiu vaiado. O Hulk está fazendo o 3º ou 4º jogo apenas pelo Fluminense. Já saiu vaiado, então assim, é muito dessa cultura do futebol brasileiro, é muito dessa cultura do imediatismo. O jogador tem que chegar, fazer 3 gols já no jogo da estreia, o técnico já tem que chegar ganhando de 6-0, o torcedor brasileiro pensa praticamente assim, né? Exatamente, Toledo, e é muito complicado porque acaba atrapalhando muitos jogadores. E a gente destaca, inclusive, que o Hulk é um jogador veterano, é um jogador que passou os últimos 6 anos praticamente lá no Atlético Mineiro, então assim... Um dos maiores artilheiros do futebol em atividade. Exatamente, então assim, tem que esperar um pouco porque tem que fazer essa adaptação, porque ele é um grande jogador e tem muito a agregar para esse time do Fluminense. E nós não falamos dos jogos de Vasco e Botafogo pelo Brasileirão, porque os times tiveram as suas partidas adiadas por conta de confrontos da Sul-Americana. Inclusive, falando da Sula, o Vasco está classificado para as 8º de final da competição, depois de vencer e eliminar o Independiente Medellín em São Januário. O jogo, que mais uma vez foi bem ruim, teve gol solitário de Thiago Mendes aos 40 do segundo tempo para garantir a classificação. E o Cruz Maltino vai enfrentar o Olímpia para avançar na competição, justamente na fase de 8º de final. Eu vou te falar, eu esperei um pouquinho mais de desequilíbrio por um lado do Vasco nesse jogo contra o Independiente Medellín. Eu esperei um jogo mais tranquilo e até uma classificação mais tranquila também. Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa era a expectativa também da torcida do Vasco, porque jogando fora de casa deu para ver que tinha uma diferença muito grande entre os dois elencos, uma diferença muito grande entre os dois times. Porém, a situação do Vasco não está nada fácil. A gente tem destacado que os jogos do Vasco têm sido horrorosos ultimamente. E eu acho que esse não foi horroroso, só foi ruim mesmo, porque tem algumas ideias que o técnico está conseguindo aplicar e, principalmente, eu acho que ele está conseguindo enxergar alguns jogadores que precisam ter um destaque maior ou fazer uma função um pouco diferente. O primeiro tempo foi bem complicado, mas o grande destaque foi justamente o Paulo Henrique.
que chegou na seleção brasileira jogando pelo Vasco e que depois que voltou da seleção estava jogando muito mal, Toledo. Isso muito costuma mal. muito acontecer no futebol brasileiro. O Gerson sofreu um pouco disso também em um certo período no Flamengo. Eu acho que o que eu mais lembro de acontecer isso é o Ayrton Lucas, que foi para a seleção lá em 2022 e depois desapareceu e virou um outro jogador. Exatamente. E o Paulo Henrique estava sofrendo um pouco com isso. E agora, nesse jogo, conseguiu voltar a ser aquele Paulo Henrique. Não dá para ter certeza se vai ser assim sempre. Mas nesse jogo ele conseguiu jogar muito bem. E ele era um jogador que vinha sendo reserva justamente para o Puma Rodrigues, que era um dos artilheiros do Vasco do ano, mas nem ele mesmo sabia como é que isso tinha acontecido. Então, o time conseguiu ir se acertando, fazendo algumas coisas. No segundo tempo, principalmente com a entrada do Jair, que está voltando de lesão, o time conseguiu jogar, começou a ter ideias verdadeiramente. E aí o Vasco conseguiu a classificação que quem estava assistindo o jogo, apesar de todo o receio que tem com o time do Vasco, dava para ver que ia acontecer em um momento ou outro o gol. E acabou sendo dos pés do capitão Thiago Mendes, que vem voltando a ser aquele grande jogador que estava sendo antes da parada da Copa, porque também todos os jogadores estão sofrendo um pouco com essa falta de ritmo. Exatamente, Thiago Mendes se mostrou um jogador muito importante também para o Vasco, desde aquela reta final da Copa do Brasil ali junto com o Cauã Barros, formaram uma grande dupla e também esse jogo mostrou a importância do Jair, né? Um jogador muito importante que infelizmente sofreu com muitas lesões. Exatamente, aquele jogador diferente, Toledo, ele tem aquela calma diferenciada e que, é claro, para um time que sofre tanto com saída de bola, pode ser tão importante para esse elenco. Exato. E agora nas quadras, quem acompanha o basquete já sabe que a grande notícia da temporada seria o destino do interminável LeBron James, que já havia anunciado que estava de saída do Lakers. O icônico camisa 23 já está mais que confirmado no Philadelphia 76ers. E no lado comercial, a transferência já está sendo um sucesso. Nesta quarta-feira, a NBA informou que o astro de 41 anos vendeu a maior quantidade de camisas da história para um jogador que se junta a uma nova equipe. E esse feito engloba todos os esportes e as primeiras 48 horas em que os produtos ficarão disponíveis para o público. Hugo, com certeza o LeBron James é um dos maiores jogadores da história do basquete, ali junto com o Michael Jordan, os dois maiores, né, desse esporte. E é claro, é uma máquina de fazer dinheiro também. Exatamente, Toledo. O sucesso comercial a gente já sabia que seria para qualquer time com que ele fosse. E, é claro, diz muito sobre o nome, diz muito sobre quem ele é principalmente e o jogador que ele continua sendo. É claro, já não é mais aquele LeBron de 2017, 2018 ou de todos os anos que ele ganhou o título, mas ainda assim é um jogador muito importante e que vai agregar bastante para essa panela verdadeira lá da Filadélfia. O Philadelphia agora está com um timaço para essa temporada. E agora falando de tênis, temos um fato bem interessante e relevante para destacar, não sobre uma partida específica, mas sobre todo um período. João Fonseca encerrou a gira de saibro entre os 20 tenistas que mais somaram pontos no circuito em 2026. O brasileiro, atual número 27 do mundo, terminou o período na 17ª colocação do ranking específico da superfície, com 810 pontos. Toledo, a gente tem que destacar aqui, isso é um feito muito importante do João Fonseca e mostra que as boas campanhas que ele fez justamente nesses circuitos não são por conta de sorte, nem por conta de lesão de outros atletas, e sim porque ele estava jogando muito bem, estava pontuando muito bem e sendo um grande jogador que a gente tem toda a expectativa nele. Exatamente, acho que a expectativa não está nem no agora, acho que a expectativa ainda está para o futuro. Claro, já é um grande jogador, mas a gente espera que ele se supere ainda mais. Exatamente, a gente fica na expectativa que agora que vai começar o período das quadras duras, que o tênis é bem interessante a gente destacar que tem toda essa questão da adaptação com diferentes situações e quadras, então a gente espera que o João Fonseca também fique nessa lista e quem dizer até mais acima. E ainda no tênis, o US Open anunciou nesta segunda-feira as parcerias do torneio de duplas mistas da edição de 2026. E o grande destaque fica para a dupla extremamente campeã Novak Djokovic e Aryna Sabalenka. Vale destacar que o torneio está marcado para acontecer entre 23 e 29 de agosto e terá a duração de 3 dias, justamente nessa parte de duplas. Toledo, com essa informação a gente encerra mais uma edição do Correio Esportivo e a gente fica justamente na expectativa de ver o Djokovic e a Sabalenka jogando, dois grandes tenistas que, é claro, vão fazer um grande espetáculo. Exatamente, são dois grandes nomes, tanto do masculino, tanto do feminino, e é claro, vai ser muito maneiro ver esses dois juntos. Exatamente, gente. Assim que a gente tiver mais informações e mais notícias justamente sobre essa dupla, a gente traz aqui para vocês no Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E a Prefeitura de Petrópolis realiza neste sábado, dia 1º de agosto, a 3ª etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2026. As equipes da Vigilância Ambiental estarão em 20 postos de vacinação, distribuídos pelo Bingen, Mosela, Fazenda Inglesa e Quarteirão Brasileiro. A expectativa é vacinar mais de 6 mil cães e gatos nessa etapa e até o momento mais de 13 mil animais já foram imunizados em todo o município. A vacina antirrábica é gratuita e destinada a cães e gatos com idade a partir de 3 meses. Os tutores devem levar os cães com coleira e guia. Já os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas para garantir a segurança dos animais, dos responsáveis e das equipes de vacinação. A Prefeitura também reforça que cães considerados de guarda ou potencialmente perigosos devem circular acompanhados por maiores de 18 anos, utilizando guia curta e focinheira, conforme determina a legislação estadual. A Secretaria de Saúde destaca que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a raiva, uma doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos.
A lista completa, com todos os 20 postos de vacinação, endereços e horários de funcionamento, está disponível em nosso site correiopetropolitano.com.br. E a Prefeitura de Petrópolis formalizou um contrato emergencial de aproximadamente R$ 1,5 milhão para restabelecer o sistema municipal de videomonitoramento na cidade. O documento prevê a implantação de 67 pontos de videomonitoramento, totalizando 127 equipamentos, além da instalação da central de monitoramento, operação assistida, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e retenção das imagens por no mínimo 30 dias. O quantitativo, no entanto, é inferior ao apontado como necessário pelo próprio setor técnico da Prefeitura. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas a gente traz agora a reportagem completa. E uma manifestação protocolada na ação civil pública que cobra a retomada do videomonitoramento em Petrópolis, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro afirma que o estudo técnico preliminar elaborado para a contratação definitiva concluiu que Petrópolis necessita de 211 câmeras distribuídas por 144 pontos. Segundo o órgão, a solução emergencial representa uma diferença de 84 câmeras em relação à necessidade técnica apontada pelo município. Na petição, o MPRJ sustenta que o próprio setor técnico do município ressaltou a necessidade de que Petrópolis conte com 211 câmeras distribuídas em 144 pontos e concluiu que a solução emergencial proposta pela Prefeitura vai manter 77 pontos estratégicos da cidade completamente desassistidos. O Ministério Público utiliza como fundamento o próprio estudo técnico preliminar da futura licitação elaborado pela administração municipal. Para alguns petropolitanos, a ausência das câmeras de monitoramento aumentam ainda mais a tensão quando chove, levando em conta principalmente o histórico da cidade. E essas câmeras fazem falta? Com certeza, né? Tudo que nós podemos fazer para ajudar a população a se prevenir, principalmente a questão de roubos, furtos, todo tipo de fiscalização é importante para manter o cidadão tranquilo, né? Fica sempre o medo, né? Depois de 2022, sempre fica o medo. Então choveu um pouco, ventou demais igual ontem, estava armando uma chuva que ninguém sabia que viria, né? Isso preocupa. É uma coisa assim, rapaz, isso é essencial, cara. Isso é todo estado, todo município, isso é coisa essencial. Em nota, a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública informou que o contrato emergencial foi estruturado para restabelecer, neste primeiro momento, os locais que já integravam o sistema municipal de videomonitoramento, utilizando equipamentos com tecnologia mais moderna. Segundo a pasta, a distribuição dos equipamentos em 67 pontos levou em consideração a cobertura anterior e a localização estratégica das câmeras. E o município de Nova Friburgo é palco do Movimenta Sebrae até o próximo domingo, dia 2 de agosto. O evento, realizado no Nova Friburgo Country Club, busca dar espaço e dar destaque aos pequenos negócios da região serrana. No evento, o diretor de produto e atendimento do Sebrae Rio, Marcelo Fiorini, destacou a importância do Movimenta para o município. A oficialização foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 30 de julho. De acordo com a publicação, o município de Teresópolis vai utilizar a estrutura do Hospital das Clínicas Constantino Otaviano para atender pacientes do Sistema Único de Saúde, conforme metas, quantidade de atendimentos e regras definidas no documento. O acordo segue as normas do Ministério da Saúde e, no documento, há uma cláusula que determina que a finalidade principal do convênio não pode ser modificada por um aditivo. A Fundação Educacional Serra dos Órgãos, grupo responsável pela administração do hospital, vai ceder um espaço dentro da unidade para ampliar a capacidade de internação. Durante os primeiros 15 dias, os leitos da Sala Amarela serão destinados para pacientes vindos da UPA e funcionam como leitos de internação temporária. Além disso, permanecem 6 leitos de clínica médica regulados e 7 para pediatria. No total, serão 27 leitos temporários, visto que após os 15 dias, os 14 leitos da Sala Amarela passam a ser de clínica médica.
No fim, serão 20 leitos para a clínica médica e 7 para a pediatria. O objetivo do convênio é melhorar o fluxo de atendimento e reduzir a sobrecarga da rede pública de saúde em Teresópolis. Como vocês acabaram de ver, essa reportagem que vocês viram agora é a que a Prefeitura de Teresópolis firmou um novo convênio com o Hospital das Clínicas lá da cidade, Constantino Otaviano. Esse convênio estabelece que a unidade vai prestar serviços de saúde para os pacientes do SUS, de forma complementar à rede pública municipal. Agora sim, a gente vai ver... Bom, então agora a gente vai para a próxima. A Prefeitura de Três Rios terá que prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio sobre possíveis irregularidades em um edital de concessão de serviços públicos. A representação da Secretaria-Geral de Controle Externo aponta falhas que podem comprometer a transparência do processo e gerar prejuízos aos cofres públicos. Confira. O edital trata da concessão dos serviços de remoção, depósito, guarda e gestão de pátio de veículos apreendidos, além da realização de leilões e da destinação de objetos recolhidos em vias públicas. Entre as irregularidades apontadas está a ausência de publicação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas, o que, segundo o Tribunal de Contas do Estado, compromete a publicidade, a transparência e a competitividade da licitação. Outro problema destacado é a falta de informações econômico-financeiras, como plano de negócios, estimativa de receitas e investimentos previstos. Diante das inconsistências apontadas pela área técnica, o Tribunal de Contas determinou que a Prefeitura apresente esclarecimentos e informe em que fase está o processo licitatório. Caso a licitação já tenha sido concluída ou o contrato assinado, a empresa envolvida também deverá ser comunicada para apresentar manifestação. O Tribunal de Contas do Estado do Rio determinou que o prefeito de Três Rios e o secretário municipal de Ordem Pública e Políticas de Segurança respondam aos questionamentos. E olha só, gente, agora sim a gente vai ver a reportagem sobre quase 1.000 vagas de graça abertas para curso de qualificação da Firjan. Vamos ver. As oportunidades estão distribuídas entre unidades da região metropolitana e do interior do estado. Só na região metropolitana são cerca de 739 vagas em unidades como Benfica, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Niterói, São Gonçalo, Tijuca e Vicente de Carvalho. No interior, as vagas estão disponíveis nas unidades de Campos, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Volta Redonda, Nova Friburgo e região dos Lagos. Para a região serrana, o destaque é a unidade da Firjan Senai em Nova Friburgo, que recebe novas turmas de qualificação profissional. A iniciativa amplia as oportunidades de capacitação para moradores da cidade e de municípios vizinhos, que podem buscar formação em áreas com demanda no mercado de trabalho. Os cursos abrangem diversos segmentos, como petróleo e gás, refrigeração e climatização, tecnologia da informação, metal mecânica, gráfica em mídias impressas e digitais, construção civil, automotiva, eletroeletrônica, audiovisual e animação, logística, alimentos, bebidas e vestuário. Entre as opções estão designer gráfico, programador mobile, eletricista de automóveis, animador digital 3D e assistente de marketing digital. Para participar, os candidatos precisam atender aos pré-requisitos específicos de cada curso, como idade e escolaridade, além de ter renda familiar mensal per capita bruta de até um salário mínimo e meio, comprovada por meio de autodeclaração. Além da qualificação, os alunos da Firjan Senai têm acesso ao escritório de carreira na indústria, que conecta os estudantes a oportunidades de emprego. Segundo a Firjan, em média 7 em cada 10 participantes do programa conseguem uma colocação no mercado de trabalho. O serviço também oferece mentorias, workshops, trilhas de formação e feiras de empregabilidade. E olha só, gente, um incêndio em vegetação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de quarta-feira em Paraíba do Sul. A ocorrência foi registrada por volta ali de 8h40 da noite no centro da cidade.
Militares do Corpo de Bombeiros atuaram na noite desta quarta-feira no combate a um incêndio em uma área de vegetação no Campo do Volante, em Paraíba do Sul. A corporação foi acionada por volta de 8h40 da noite e cerca de 1 hora depois as chamas foram controladas. As imagens que circularam pelas redes sociais mostraram a intensidade das chamas. Não vai alastrar aqui pra cima tudo, ó. Olha a altura que tá essa labareda aí, ó. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e as causas do incêndio não foram informadas. E olha só, gente, a sexta-feira vai ter tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol volta a predominar, mas ainda há variação de nuvens em algumas cidades. E o destaque fica para o frio mais intenso durante a madrugada e o amanhecer, principalmente na região serrana. Isso acontece por causa da atuação de uma massa de ar frio e seco que favorece a perda de calor durante a noite, além da formação de névoa e nevoeiro nas primeiras horas do dia. Com o tempo aberto, as temperaturas sobem um pouco à tarde, mas as mínimas voltam a ficar bem baixas nas cidades de maior altitude. Mas indo agora para a nossa previsão detalhada de cada cidade, começamos como de costume por Nova Friburgo, onde a sexta-feira vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. E à tarde as nuvens aumentam, e à noite o céu fica com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o tempo fica com muitas nuvens durante todo o dia, mas com aberturas de sol, e não há previsão de chuva, e as temperaturas variam entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira vai ser de sol, com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer. Ao longo do dia, o tempo segue firme e à noite o céu fica com poucas nuvens. O destaque é o frio logo cedo, com a mínima chegando a apenas 10 graus. Já a máxima fica em 20 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também segue estável, com muitas nuvens e períodos de sol, e as temperaturas continuam um pouco mais elevadas do que na Serra. Em Paraíba do Sul, o dia vai ser de muitas nuvens com aberturas de sol ao longo do dia. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a sexta-feira vai ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, o Festival do Chocolate continua transformando o Palácio de Cristal em um verdadeiro universo de sabores e diversão. Em sua terceira edição, o evento tem entrada gratuita e segue até domingo, com dezenas de expositores, apresentações musicais, atrações infantis e, claro, muito chocolate para todos os gostos. E ainda em Petrópolis, o Festival Sesc de Inverno chega ao Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, em Itaipava, nesse sábado. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível para o Sesc Mesa Brasil. A programação reúne apresentações culturais e grandes shows, com o Rio Maracatu, Bárbara Paiva e Onírica, BK, Carol Biazin, Lecha e Xamã. A apresentação do palco fica por conta da MC Carol Guerra. E olha, já em Teresópolis, o Festival Sesc de Inverno se despede com grandes atrações na Praça Olímpica. Nessa sexta-feira, a cantora Negra Lee sobe ao palco. Já no sábado, o encerramento fica por conta do cantor Thier. A programação é gratuita e também conta com atrações de teatro, dança e literatura. Em Nova Friburgo, o Festival de Inverno segue com programação gratuita no anfiteatro nesse domingo. A atração começa às 2 horas da tarde com o DJ
Vitor Lopes. E segue com o grupo Samba na Serra, o especial Zé Ramalho, da banda Efeito Estufa, e o show da cantora Amanda Amado, que encerra a noite. A entrada é gratuita e a classificação é para maiores de 16 anos ou menores acompanhados dos responsáveis. E agora, indo para Paraíba do Sul, o Parque de Exposições recebe nesse domingo o Festival de Pipas. O evento acontece das 8 da manhã às 6 da tarde, com atividades para toda a família. A programação conta com premiação para a maior pipa, a mais bonita e a mais criativa, além de sorteio de brindes e praça de alimentação durante todo o dia. Em 3 dias, o Festival Sesc de Inverno também movimenta a cidade nesse fim de semana. Nessa sexta-feira, a cantora Paula Fernandes sobe ao palco da Beira Rio. Já no sábado, é a vez do sambista Jorge Aragão embalar o público. Os shows são gratuitos e fazem parte da programação do festival, que leva cultura e grandes atrações a diversas cidades do estado. E voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial recebe 2 espetáculos nesse sábado. Às 3 da tarde, o público infantil poderá acompanhar Frozen Experience, com as aventuras das irmãs Anna e Elsa. Já às 8 da noite é a vez do ABBA Experience, com um musical que relembra os maiores sucessos da banda sueca em uma superprodução com música ao vivo. Os ingressos estão variando de R$ 45 a R$ 160 pela plataforma Ingresso Digital. E ainda em Petrópolis, o Espaço nas Nuvens recebe nesse domingo mais uma edição do Fim de Tarde nas Nuvens. O evento reúne música eletrônica, pôr do sol e contato com a natureza, com apresentações de Vitor Ventura, Jimmy Raff e Carlinhos Tardioli. Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$ 56. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente fim de semana e até a próxima! E a gente também fica por aqui. Um ótimo fim de semana. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.